Fala turma, bom dia, tudo bem? Hoje sabadão, 18/9, 11h30 da manhã, começando aí mais um radar semanal. Antes de tudo, deixar um disclaimer com vocês, não sou analista de valores imobiliários, tudo que for falado nesse vídeo aqui reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Dá uma passada aí em alguns ativos fixos, dá uma olhadinha aí em coisas que a gente tinha falado há algumas semanas atrás e infelizmente acabaram acontecendo, como foi o caso de SPX e também do IBOV, né? Compartilhando a tela aí com vocês, a gente consegue ver IBOV fecha aí essa semana com queda de 2,5%, perde aqui esse canal de alta que a gente tinha como referência, perde aqui essa zona de suporte que tínhamos deixado marcado aqui na região de 114, perdeu na última semana, nessa daqui confirmou a perda da mínima, e aí a gente está mirando para a região dos 109, 110 mil pontos, e depois a mínima aqui deixado no começo de março, nos 107 mil pontos. Né? Dando uma olhadinha aí no gráfico diário, a gente consegue observar isso daí, zigue-zagues descendentes, desde aqui de junho de 2021, então nada mais natural do que isso. Perdemos o último fundo, tende aí a gente vir buscar essa região de preço. E FR a gente consegue ver uma divergência altista, né, leve por aqui, conectando esses dois fundos aqui a gente consegue observar nessa região. Nada muito gritante, ficaria mais se a gente marcasse esse fundo daqui. Mas vamos ficar de olho, tudo indica que a gente vai buscar aqui essa região dos 110 mil pontos e perdendo depois 107 mil pontos. E aí seria um stock picking mais refinado para acabar encontrando oportunidades aí na ponta compradora. O SPX, olhando o semanal, a gente faz um movimento de virada da média de 9 para baixo. Nas últimas vezes que isso aconteceu aqui em janeiro, depois aqui em junho, virou a média de 9 para baixo, logo em seguida já retornou a média de 9 para cima, aí, tendo uma boa força aí por parte dos compradores. Né? Mas dessa vez virou e perdeu aqui o canalzinho de referência desse canal de alta que tínhamos marcados. Dando uma olhadinha no diário, a gente vê que a divergência baixista que tínhamos falado aí, acredito que foi aqui dia 30 de agosto, no finalzinho de agosto para começo de setembro, acabou se concretizando, né? Um sinalzinho aí de alerta para a gente deveria ter ligado. Sinais aí que a gente pode ter um recuo. Inicialmente a gente está segurando aqui na média de 50, né? Caso venha perder, a gente pode vir buscar aqui essa região de preços dos 4.370. E no semanal a gente tem como suporte imediato aqui a média de 21 nos 4.330. Dando uma olhadinha aí no dólar, a gente segue dentro desse mini canalzinho aqui de alta, dentro dessa gigante congestão aqui que temos. E dentro do diário, vemos aí sentindo a resistência dessa zona de preço aqui dos 5.300 junto com a média de 200, né? Então assim, rompendo aqui e deixando fundos ascendentes acima dessa região, sinal aí mais altista para o dólar, para a gente vir buscar inicialmente esses topos aqui deixados na região de 5.480. Caso a gente volte a virar aí médias para baixo, mostrando fraqueza e perdendo esses fundos, suportes imediatos aí nos 5,50-65 e depois ali abaixo dos R$ 5 nos 4.912. O dólar index tá voltando, né, a ter a reagir forte aí nesses últimos pregões. Essa semana aí fecha com alta de 0,65%. Vem aqui voltando a virar média de 9 para cima e tem resistência aqui imediata, essa região aqui do 9.300 e 93.300 e depois 93.729, né? Rompendo aí, a gente pode vir buscar aqui essas máximas junto ali da média de 200 nos 94.600. Por enquanto, segue aí nessa congestão. O Bitcoin, deixa eu ajustar aqui. Dentro do gráfico semanal, a gente fez um recuo até a média de 9, tá deixando aqui um 46.532, tem um 9.2 de compra armado no semanal, superação da máxima dessa semana aqui nos próximos pregões, sinaliza aí continuação do movimento de alta, com o stop aí posicionado abaixo dessas mínimas,
para a gente vir buscar aqui inicialmente essa região de resistência nos 61 mil dólares, né? Dando uma olhadinha no diário, a gente vê que está se segurando aqui nessa região. Ainda assim está forte, né? Depois dessa forte queda aqui que a gente teve no dia 7, mas está prestes aí a ativar um pivôzinho de alta, né? Rompendo aqui essas máximas com convicção, a gente aí poderia vir buscar inicialmente esse topo de 52.400. Voltando a virar as médias aí para baixo e perdendo essa região de preço, suportes aí que a gente tem na região dos 40 mil e 41 mil dólares. O Ethereum, dá uma olhadinha no semanal, temos aqui o 9.3 de compra armado, também um inside bar, né, acima da média de 9. Tomada de posição seria no rompimento dessa máxima, com stop de uma pessoa mais conservadora, colocaria aqui na mínima do inside bar, e uma mais arrojada puxaria aí para a mínima desse recuo aqui desse fundo que foi formado, né? A gente tem como projeção desse pivô a região ali dos 4.570, pode vir buscar aqui esse topo aqui deixado em maio de 2021, né? Dando uma olhadinha no diário, a gente vem segurando aí na média de 50. Tem aqui um pivô a ser ativado, rompendo aqui os 3.670 dólares. Por enquanto, fica interessante para a ponta compradora, né? Caso a gente venha perder essas mínimas, voltar a virar as médias aí para baixo, aí a gente teria suporte imediato, a média de 50 que está acompanhando os preços aqui, e depois essa região aqui de 2.850 dólares. Dá uma olhadinha aí hoje nos índices setoriais, dá uma passada rápida, dá uma olhada no diário mesmo. A gente tem aí o BDRX se segurando na média de 50, perdendo ela aí a gente tem suporte imediato nos 13.370 e depois aqui nos 13 mil pontos, região dos 13 mil. O índice de consumo está bem fraco, né? A gente está se encontrando aqui numa região de suporte. Sim. Vamos ver se a partir daqui a gente começa a mostrar reação para ver aí reação na parte de alguns ativos do setor. O índice de dividendos, a gente tem aqui prestes a armar um novo pivô de baixa, caso venha perder essas mínimas, atingiu o alvo 1, o alvo 2 fica ali na região dos 6.175. Zona aqui de suporte deixado em fevereiro de 2021, em março também, né? Então assim, segue fraco, está prestes aí a cruzar a média de 50 com a de 200. Então vamos ver como é que vai se dar nos próximos pregões, mas por enquanto segue aí com viagem baixista. O índice do setor elétrico está bem embolado aqui, né? A gente atingiu basicamente o alvo 1 desse pivô de baixo, essa região aqui dos 75.600, volta a mostra reação aí, faz um fundo maior que o fundo anterior e agora está segurando essa região, né? Caso a gente venha romper esse topo aqui deixado nos 82.240, a gente pode vir buscar aqui os 84 inicialmente, depois topo aqui deixado em junho de 2021 nos 85.270. E FIX vem aí se segurando na média de 21, começa a virar a média de 21 para cima, a média de 9 já se encontra acima dela, e a gente tem aqui um possível pivô a ser ativado, né? Então assim, a ativação do pivô se daria no rompimento dessa máxima, com projeção ali nos 2.780 e resistência imediata aí na média de 50. Tá bem interessante aí para acompanhar nos próximos pregões. O IFNC está bem fraco, encontrou essa zona de suporte aqui que a gente tinha marcado, não no vídeo, mas alguns estudos que eu tinha feito. Atinge aqui, está próximo do alvo 2, né, desse pivôzão de baixo. Deixa eu tirar algumas marcações aqui. E assim, está numa zona de suporte muito importante. Caso venha perder aí, realmente dá uma azedada pro setor inteiro, né? O setor está fraco em si. Tinha falado de Itaú, se eu não estou enganado, Santander. Estava bem interessante, mostrou fraqueza aí nos últimos pregões, nas últimas semanas. Mas vamos ver aí se começa a reagir. Rompimento aí dessa região aqui dos 10.970, 11 mil pontos aqui. Fica interessante para a ponta compradora, dado que a gente teria aqui um possível fundo duplo, né? Caso a gente venha romper essa máxima daqui, o alvo fica ali na média de 200, na região dos 11.680. O IMAT, outro setor que está fraquíssimo, a gente vem descendo aí bem forte, ativou aqui um pivô de baixa, perde a média de 200, perde aqui zonas de suporte importantes, e agora, o próximo suporte só se encontra aqui nessa região de preço, nos 5.400. Óbvio que a gente tem aqui um movimento esticadíssimo, a gente caiu aqui aproximadamente
8%, e tem sim um espaço para a gente vir buscar aí a média de 9, né? Então, papéis aí dos setores tendem aí a ter uma recuperação dentro dessa próxima semana, dado que a gente teve uma queda gigantesca aí nesses últimos pregões e já encontramos aqui em região de sobrevenda dentro do IFR, né? Abaixo dos 30, ali na região dos 22. O setor imobiliário, a gente está aí prestes a perder essa zona de suporte que tinha marcado, mas tem aí um possível pivôzinho de alta, né? Para quem gosta de figuras, aqui teria um possível ombro, cabeça, um segundo ombro se formando. Aí sim, para a gente ver o rompimento dessa região e voltar a vir buscar aqui essa região aqui dos 900, 920. Então assim, fica atento para o rompimento dessa máxima aqui nos 842, para aí a gente ver uma recuperação dentro do setor imobiliário como um todo. E NDX, a gente está numa zona de suporte muito importante, região de topo aqui antiga, região de fundo aqui deixado em agosto de 2021. Perdemos aqui a média de 200, mas assim, está bem longe, não tanto, da média de 21, mas assim, candles amplos, 3 dias de quedas aí seguidos de uma queda muito forte, né, para a volatilidade que a gente vê dentro do INDX, e assim, ativou um pivô de baixa, né? A gente consegue ter essa observação aqui, na perda dessa mínima. Atingimos aqui o alvo 1 e o alvo 2 fica nos 24.325. Então assim, caso venha perder essa região de fundo, podemos se sustentar aqui nessa região aqui dos 24.300. O índice de small caps também apontando para baixo. A gente está se segurando aqui nessa zona de suporte. Temos aqui um fundo duplo, prestes, já armados, né? A ativação seria no rompimento dessa região aqui. E um possível pivôzinho. Caso a gente venha romper aqui essa máxima, podemos vir aí um movimento em busca da média de 200 e a média de 50, essa região aqui dos 2.900. Por enquanto, nada a se fazer. Dando uma olhadinha aí também no setor de utilities, a gente está segurando aí a média de 200, a média de 50. Tá bem interessante, né? Se a gente for ver aí o conceito de força relativa, não o IFR em si, mas dar uma olhadinha no quão forte esse ativo está em relação ao índice, a gente pode ver aqui que de junho para hoje, a gente está caindo aí aproximadamente 7%, né? Enquanto o IBOV está caindo aí mais que o dobro. Então assim, índice de utility está interessante. O rompimento dessas máximas aqui ficaria aí interessante para a ponta compradora, para a gente vir buscar oportunidades aí dentro de alguns ativos do setor. Rompendo os 8.800 aí, a gente poderia ter uma projeção clássica para vir buscar ali os 9.600 pontos. Projeção alternada de FIBO, a gente pode vir buscar aqui a região dos 9.048, tendo aí um belo upside de aproximadamente 5%, né? Então, fica de olho aí nesse setor, que deve estar bem interessante aí para as próximas semanas. Passando agora para alguns commodities, a gente tem o petróleo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no semanal. No semanal a gente teve uma forte alta aí, né, de mais de 3%. Está se segurando na média de 21 e agora está apontando para o topo aqui desse canal, região aqui dos 84, 85 dólares, né? Tem aqui sim uma forte região de resistência, anterior aí em abril de 2019, e depois a gente só vem ter resistência ali na região de topo, deixado em outubro de 2018. Dando uma olhadinha no diário, a gente consegue romper aquela figura que tínhamos falado anteriormente. Dá para se ter uma leitura aqui de uma flâmula, dá para aqueles que lê também como uma bandeira. Rompendo aqui para cima, era o movimento esperado que a gente tinha. O alvo aqui ficaria na região 2,7935, um pouco acima aqui desses topos. Né? Então assim, segue forte aí petróleo, tá tendo uma recuperação, vamos ficar de olho aí dentro dos setores, dentro do setor aqui dentro no mercado brasileiro, né? Petrobras está sofrendo bastante aí por conta da interferência política, algumas falas justamente por ser estatal, mas aí a gente pode ver oportunidades aí dentro de PRIO, 3R, pode ser que tenha aí oportunidades interessantes na ponta compradora. O milho, a gente vem se segurando aqui na média de 9, ela começa a cruzar aqui a média de 21 e começa a ficar interessante também, né? Caso a gente venha a ter uma reação aqui por parte dos compradores, a gente teria um pivôzinho de alta sendo ativado com alvo ali nos 99,50, dado que a gente já teve esse forte recuo aqui.
e se segurando aí próximo às zonas do 61.8 de FIBO e também na média de 200, né? Porém, caso a gente volte a virar as médias aí para baixo, no caso a média de 9, e perdendo essa região de fundo, a gente pode vir fechar aqui esse gap nos 88 e 40 e depois fundo ali nos 80 e 50. Puxando agora para o café, a gente está segurando aqui na média de 50, mostrou fraqueza, está aqui no alargamento reto, dá para ter essa leitura. Deixa eu desativar aqui. Dá para ter essa leitura. Perdendo aqui a média de 50, a gente aponta para o 215 e depois fechamento do gap aqui, deixado nos 208 e 50. Por enquanto, nada a se fazer, ficaria apenas de olho. Dando uma olhada aí em algumas oportunidades que eu tinha separado para vocês no gráfico semanal. Lembrando que aqui eu só olho para position, mas também tendo uma visão para ter melhores entradas dentro do gráfico diário, né? Então, assim, a Aeris, ela voltou a virar a média de 9 para cima, teve um forte movimento de alta aí essa semana, subiu mais de 15%. E assim, volume não foi tão bom quanto gostaria, tá próximo à média. Próxima média aqui, né? E a gente tem aí um pivôzinho que foi ativado. Alvo inicial aí, a gente poderia buscar aqui os 10,95 e depois a região ali dos 13,90, topo deixado em janeiro de 2021, que seria o topo histórico do ativo, né? Então, assim, para quem gosta de relação risco-retorno aí, interessante, botando 2 para 1 aqui, ficaria um risco de aproximadamente 15%, entrada no rompimento dessa semana com stop na mínima, e o alvo ali na região dos 12,64, mais ou menos 30% de alvo, né? Tá bem interessante aí para se olhar nas próximas semanas. No diário, realmente seria interessante aí recuos até a média de 9 para ter uma melhor relação risco-retorno, dado que a gente deixaria um stop um pouquinho melhor. Olhando o BID, eu já falo com vocês aí sobre ela há algumas semanas. A gente está prestes a armar aqui um pivôzinho de baixo, mostrando fraqueza aqui nessa semana, né, com essa sombra aqui gigante. Devolvendo toda a parte desse movimento aqui de alta que tínhamos feito na semana. Tem essa cunha aqui ascendente, que seria um padrão de reversão. E perdendo essas mínimas aqui, inicialmente a gente pode corrigir até a média de 50. E depois aqui a região dos R$ 45, que seria suporte aqui deixado em março de 2021. Camil, a gente segue nesse canalzinho de baixo aqui, mas está bem interessante para a gente ver um possível pivô de alta, dado que a gente voltou a virar a média de 9 para cima, rompimento da máxima dessa semana na próxima, ficaria interessante aí para uma tomada de posição. Projeção clássica, a gente pode vir buscar aqui os 11,77. Deixa eu ver onde é que está aqui o topo dessa região aqui, fica bem próximo, né? Esses fundos aqui, essa região de topo aqui em dezembro de 2020. Então, rompendo aqui essas máximas de agosto, fica interessante aí para a gente ativar esse pivôzinho. E projeção alternada, a gente pode vir buscar aqui 10,65, inicialmente aí próxima resistência, que seria a média de 50 nos 10,36. Passando aí para cash, teve uma forte alta essa semana, né? Depois de cair absurdos 60% aí em aproximadamente 30 dias. Então, assim, 30 dias é isso? Deve ter dado algum bug. 6 candles, 6 semanas, bem mais que isso. Um pouco mais de um mês. Então, assim, subiu essa semana aí aproximadamente 20%. Temos aqui um 9,3 de venda armado. A perda dessa mínima daqui frustraria o movimento da compra de quem acreditou na alta desse ativo aqui, adicionando o stop dessa galera, e aí sim empurrando os preços mais para baixo, que a gente poderia vir buscar aqui níveis de suporte nos 13,61, e o alvo desse possível pivô de baixa ficaria ali nos 3,27. Vale a pena aí ficar de olho, que seria uma correria gigante dentro desse ativo. Cosan, a gente tem aqui também um movimento bem interessante, voltou a virar a média de 9 para cima aí. Dentro do diário a gente tem aqui, dá para ter uma leitura de uma deriva, fez esse movimento de alta na última semana, recuou até a média de 9, sentindo a média de 50 aqui como resistência, e tem aí uma boa relação risco-retorno para a gente vir buscar essas máximas, né? No semanal teria o 9.1, superação da máxima, stop na mínima, ficaria interessante aí para a ponta compradora, para a gente vir buscar aqui essa zona de topo, né, dando uma relação aí boa de risco-retorno, dado que a gente tem um suporte aqui que é a média de 50, e esses fundos deixados aqui em maio de 2021.
perdendo assim essa região de fundo, realmente o ativo tende a degringolar, podendo buscar aí alvo do pivô na região dos 12,93 e depois 16,26, região de fundo aqui deixado em dezembro de 2020. Marfrig, a gente vem deixando aí uma barra vermelha ignorada, né? Também um inside bar. A gente está bem próximo aí da máxima histórica do ativo. Rompeu aqui esse triângulo, né? Dá para ter uma leitura de uma flâmula também. Então, assim, um padrão de continuação, não se prendendo muito a essas nomenclaturas, que projeta alvo ali nos 22,78. Né? Então, assim, rompimento da máxima dessa semana aqui tende aí a acionar stops dos vendidos, e aí a gente teria uma correria para a gente vir buscar aqui essa região dos 22,20, que já está bem próximo, e depois 22,78. Alvo 2 desse triângulo aqui projetaria ali nos 26,16. Fica aí bem interessante, né? Mas quem não quer ter esse setup aqui um pouco mais arriscado, esperaria um recuo aí até a média de 9, se segurar aqui nessa zona de topo nos 19 e 90, né, que seria aqui a zona da média de 21, para aí sim a gente ver um PCzinho de compra dentro do diário e buscar aí novos movimentos de alta, né? Dando uma olhadinha aí no próximo ativo, a gente tem Qualicorp. Qualicorp a gente caiu muito forte nas últimas semanas. Teve aí uma queda de mais ou menos 36, 37%. Faz um recuo aí até a média de 9 e tem deixando aí um 9,3 bem interessante, né? A gente vê essa sombra superior aqui rejeitando o movimento de alta, se segurando aí na média de 9. Perda da mínima dessa semana aqui acionaria esse movimento. Uma relação risco-retorno aqui de 2:1. A gente projeta alvo ali nos 19,68. Seria interessante aí para uma parcial, stop na entrada. E a gente poderia vir buscar aí o alvo desse pivô inteiro aqui. Projeta nos 14,75. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse fundo, onde é que está. Um pouco abaixo aí do fundo do Corona Crise, né? Ali em 2020. Então o papel está bem fraco, tende a cair bem mais aí. Então, para quem gosta de operar na ponta short, está bem interessante esse ativo. Rapt 4, também na ponta da venda, a gente tem aqui um 9,3 de venda, a gente vê aqui um candle pavio, né? Se segura na média de 9, tem um 9,3, perdendo aí essa mínima, a gente tenderia a continuar esse movimento de queda e assim vir buscar inicialmente a média de 200. Parcial ali fica um pouco abaixo dela, né? Relação de risco-retorno 2:1. E projetando o alvo, a gente pode vir buscar um pouco abaixo ali nos 8,84. Tá bem interessante aí para a ponta da venda, né? Para quem gosta de figuras e ler padrões, a gente teria aqui um topo duplo. Dá para ter essa leitura, né? Um pouco inclinado, se considerar os fechamentos. E a gente busca ali os 8,59, que é bem próximo aqui dessa região de alvo do pivô de baixo, né? Então tá bem interessante aí para a ponta vendedora. Suzano perde aí essa região de fundo, né? Teve um forte movimento de queda essa semana. Perde essa região aqui, caiu a semana aí mais de 13%. E tem aqui um pivô de baixa, né? Só que isso aqui é um pivô gigante. Projetando aqui esse movimento inteiro de baixa, a gente vem buscar aqui a média de 200. É algo plausível. É uma queda aí de aproximadamente 20% para um ativo como esse. E acredito que a gente possa vir buscar sim, dado que a gente teve esse forte movimento, essa barra ampla, gigante, perdendo essa zona de suporte. E também tendo um bom volume confirmando aí esse movimento, né? No diário, a gente está realmente esticado, tem espaço para um repique. E tem que ficar atento, né? Então, assim, caso a gente venha a configurar aqui um falso rompimento, né? Fazendo o seguinte movimento, voltando para cima dessa região, fazendo um fundo maior que o anterior e rompendo, a gente caracterizaria aqui um fundo, um rompimento falso, e assim a gente poderia vir buscar novamente essa região de topo. Mas por enquanto tudo indica sim que a gente possa vir buscar a média de 200 no semanal. Itaesa, a gente tem aqui um topo duplo que está sendo ativado. Essa região de fundo aqui está sendo perdida. Tá bem interessante para a ponta vendedora. Tá abrindo aqui as bandas, né? E projetando esse movimento para baixo. A gente vem aqui nos 32 e 36, com suporte imediato aí na média de 200, região aí dos 34, na média de 50, desculpa, região aí dos R$34. Então tá bem interessante aí para a ponta vendedora, né? Dando uma olhada no diário,
ativou um pivô de baixa aqui no diário, então tende aí que a gente possa vir buscar esse movimento. No diário a gente tem a suporte aqui da média de 200, né, que seria a região dos 35,29. Então assim, vamos ver se consegue se segurar aqui e mostrar a reação, mas por enquanto tudo indica assim que a gente possa vir ter um recuo maior dentro do ativo, dado que a gente está vendo esse movimento aqui no semanal, tá bem? Então por hoje é isso, convido vocês aí a conhecer nossa plataforma, deixa eu parar de compartilhar a tela. Convido vocês aí a conhecer a nossa plataforma, o TC, maior plataforma de comunidade de investidores da América Latina. Vou deixar um código de desconto aí na descrição do vídeo, 20% de desconto no nosso plano Master. Então é isso. Convido vocês aí também a se inscreverem no canal, deixar o like e seguir aí nas redes sociais que está logo abaixo. Deixa eu colocar aqui. Logo abaixo de mim aí, Twitter, Instagram e também dentro do TC, tá bem? Vejo vocês na próxima semana. E por hoje é isso. Abraço. Tchau, tchau.